quero compartilhar com você algo que para mim é fundamental na vida do cristão. Eu sei que às vezes pode parecer uma coisa repetitiva, maçante, insistente, enfim. Mas, gente, sem uma vida liberta do pecado, transformada, sem um novo nascimento, sem regeneração, sem transformação, a gente até pode ter muitas experiências e boas experiências com Deus, o que não anula a nossa vivência e a bênção que recebemos dele. Mas a essência da sua e da minha vida, a essência da nossa existência mesmo, o nosso propósito de vida, é que sejamos discípulos e façamos discípulos baseados no princípio da vida de Cristo, não é? É Cristo em nós. Gente, cristianismo não é religião católica, evangélica, protestante, luterana ou qualquer instituição que professe Jesus Cristo e reconheça-o como Salvador. As pessoas podem falar estas coisas e mesmo assim não serem libertas, não serem novas criaturas. Eu preciso insistir nisto porque, infelizmente, a cada dia eu vivencio no atendimento pastoral, no pastoreio junto às pessoas, histórias de gente que se diz crente, evangélica, protestante, líderes, mas estão vivendo no pecado, vivendo numa vida de impiedade, numa vida de iniquidade, numa vida de falsidade, de mentira, de engano. Infelizmente, muitas vezes de hipocrisia. E isso precisa encerrar na nossa vida. Isso não deve fazer parte da vida do cristão. Se você reconheceu, se você confessou, creu no seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o seu Senhor, o mínimo necessário de fundamento é que o pecado não nos domine, que o pecado não seja o Senhor da nossa vida, que o pecado não tenha autoridade, governo na nossa vida. Eu não estou dizendo, meu irmão e minha irmã, de impecabilidade, de infalibilidade, eu não estou falando isso, mas veja, é no mínimo, incoerente, é uma questão de incoerência, gente. Nós estamos falando de bom senso, domingo, não lembro se foi de manhã ou à noite, mas estava lá o Daniel, filho de um casal de amigos nossos, irmãos da comunidade, o Charles e a Michelle, e durante a ministração eu parei e falei, Daniel, ele tem 12 anos, você está entendendo o que eu estou falando? Ele disse, estou entendendo. Nós precisamos entender, irmão e irmã, entender que cristianismo necessariamente começa com a libertação. Gente, não é para ficar nesse conflito de ouvir a Bíblia e não obedecer, de ouvir a Bíblia e ficar lutando contra um instinto carnal, perverso, maligno. Não é para viver esta dimensão de uma experiência em que você e eu não conseguimos ter uma vida livre, uma vida de escolha. Paulo, ele diz assim em Colossenses capítulo 1, eu gosto muito destes textos, porque eles são muito simples e muito claros. Versículo 21 diz assim, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, este nosso proceder maligno, pecaminoso, este nosso proceder contrário
as Escrituras Sagradas, este nosso proceder que nos mostra, nos revela a maldade, nos traz a clareza de que nós não temos comunhão com Deus, gente. Sabe? Não funciona isso. Como é que você vai ter comunhão com Deus vivendo no pecado, sendo escravo do pecado? Isso não existe. Ou estamos ligados a Deus na pessoa do seu Filho Jesus, na revelação e na presença do Espírito Santo, ou não estamos ligados, gente. Agora, é uma decisão. Eu sei que às vezes as pessoas ficam meio inquietas no sentido de que, quando eu falo isso, é como se eu vivesse uma luta diária para servir a Deus. Eu não vivo uma luta diária para servir a Deus no sentido da minha decisão. Mas todos os dias eu decido amar a Deus acima de todas as coisas e servi-lo em santidade e justiça todos os dias. Meu irmão, minha irmã, isso é um princípio bíblico. Eu estava separado de Deus pela maldade que havia no meu coração, pelas más intenções e pensamentos malignos. Agora Deus, diz a Bíblia, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para um reino, para um governo, gente, de luz. Meu irmão, minha irmã, nós temos que andar na luz, sabe, gente? É tão triste que às vezes as pessoas convivem conosco em trevas, em dissimulação, em falsidade, em omissão, quando não em mentira. E o que eu descobri ao longo, se é que é longo, porque eu quero muito mais longo, da vida, é que as pessoas que são enganadas, veja bem, querido, se elas continuarem agindo com sinceridade, com honestidade, com lisura, com integridade, com temor a Deus, com perdão no coração, por mais que elas sejam afetadas, seja financeiramente, moralmente, afetivamente, emocionalmente, elas o serão, claro, e a gente vai sofrer. Jesus, inclusive, nos alertou sobre isso. Mas olha, quem engana, engana a si mesmo. Quem engana o outro, ele está trazendo para si mesmo condenação, juízo, prejuízo, para ele, para a sua família. Então, eu prefiro ser enganado do que enganar. Eu prefiro passar como inocente do que passar como alguém que é maquiavélico, alguém que é chamado, entre aspas, de veiaco, né? Uma expressão muito antiga, mas que traduz bem essas pessoas que querem ser espertas, que querem sempre dar, entre aspas, né, o tombo, sabe isso? No final, bens materiais, coisas você ganha, perde, conquista, ou deixa de conquistar, um dia tem ou não tem, ou nunca tem, não importa. Estando em Cristo e tendo dele a suficiência para uma vida de paz interior, isto nos basta. E então Paulo diz assim: mas agora, antes vocês estavam separados de Deus, mas agora ele os reconciliou, Deus nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Gente, isso está na Bíblia, por favor, leia a sua Bíblia aí, pega na sua casa, leia a sua Bíblia, abre no seu smartphone, faça qualquer coisa, mas leia a Bíblia. A Bíblia está dizendo assim, olha, Deus, ele no corpo físico, gente, Jesus veio a este mundo, assumiu esta forma aqui, ó, de sangue, carne, habitou entre nós com a nossa semelhança, e na sua morte, ele nos libertou. Gente, está na Bíblia, mediante a morte, ele nos libertou, para agora apresentar-nos diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Meu irmão, minha irmã, isto é o suficiente para você e eu vivermos uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida onde nós possamos a cada dia desfrutar da glória, da graça, do poder de Deus na nossa história,
Nós temos uma história que é marcada, que é selada pela cruz de Cristo, por Cristo e este crucificado, mediante a sua morte. Na revelação do Espírito Santo, somos selados para a salvação que está para ou por se manifestar na volta de Cristo. Isso tudo para você e para mim é o que nos garante, é o que nos dá o alicerce, a base, o fundamento para uma vida cristã. Não é religião, não é denominação, não é instituição, não são as experiências voltadas para os dons. Tudo isso nós podemos viver e experimentar. Mas o mais importante é que nós possamos entender que a nossa reconciliação com Deus se deu por meio de Jesus Cristo no seu corpo. Ele nos fez incluídos, Ele nos colocou no seu corpo, Ele nos fez morrer para o pecado e na sua ressurreição Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida nova. É por isso que você e eu somos livres do pecado, porque Ele, Cristo, nos liberta da maldade, nos liberta da nossa natureza pecaminosa, nos liberta do pecado que nos dominava, que nos escravizava, nos liberta do espírito que operava nos filhos da desobediência, nos liberta, somos livres, e como livres, nós somos apresentados diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E o ponto que decide, que define esta experiência de sermos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, é, versículo de número 23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Desde que continuem alicerçados, alicerce, fundamento, base. Gente, todo mundo aqui já deve ter passado por uma experiência de, se não construiu, já ter visto uma construção. Começa pelo alicerce, começa pela base, começa pela fundação. Você, quando vai construir, tem que fazer a base bem feita. Existe, dentro das obras maiores, um estudo de solo, e aquele solo ele é estudado, e aqueles fundamentos, aqueles alicerces, eles só podem parar quando chega em terra firme, em solo firme, em rocha. Então, às vezes, você vai construir um prédio e a fundação dele, eu sei que já ouvi falar essa conta, né, que as pessoas fazem, o que sobe para cima tem que, para subir só para cima, né, mas enfim, o que sobe tem que afundar, tem que descer, tal, é o dobro e tal. Infelizmente, tudo bem esse exemplo, mas na engenharia não é assim. Você tem que chegar em solo firme, você tem que chegar na rocha, tem que ter firmeza. O que eu quero dizer com isso? Que a sua e a minha firmeza, o nosso fundamento está em Cristo e na sua palavra. Não nas nossas experiências, nem no que as pessoas dizem, nem no que as pessoas profetizam, nem no que as pessoas sonham, nem no que as pessoas têm visões. Eu entendo tudo isso, concordo, quero, tenho, busco os dons, principalmente de profetizar, mas olha, a nossa firmeza, o nosso fundamento, o nosso alicerce, a nossa base tem que estar em Cristo e na sua palavra, não em coisas, não em sentimentos, não em pessoas, não em instituições, não em regras e preceitos e doutrinas humanas, em Cristo. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa base, Cristo é aquele que nos dá a firmeza para podermos caminhar. Veja, está na Bíblia, Colossenses 1:23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem, não se afaste da esperança do Evangelho, não se afaste da esperança do Evangelho. Firmes, firmados na fé, firmes, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos santificar. Por quê? Porque Ele é a fonte, Ele é a videira, Ele é a árvore, é nele que nós estamos enxertados,
nós somos os ramos ligados à videira. Quando você está firme, quando você está esperando no Evangelho, o Evangelho, meu irmão e minha irmã, que não são doutrinas humanas, o Evangelho que é o poder de Deus que liberta o homem, o Evangelho que é o poder de Deus que salva todo homem, o Evangelho que são as boas novas anunciadas na pessoa de Jesus Cristo, na sua obra, no seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua exaltação, no derramar do Espírito Santo, na revelação da palavra de Deus. Firme sua vida, firme sua história, pegue sua mente, trabalhe sua mente, elimine tudo que te perturba e traga à sua memória aquilo que te dá esperança segundo as promessas de Deus. E nesta manhã a promessa de Deus para você, para mim, é que se nós nos mantivermos firmes, alicerçados na palavra, em fé na palavra, Ele vai nos manter santos, inculpáveis e livres de toda acusação. E o Espírito Santo, o Espírito dele, vai nos conduzir, vai nos ensinar, vai nos dar graça, sabedoria. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Preste atenção, você não tem obrigação de responder a todos os questionamentos e perguntas que te são feitos. Gente, isso é uma coisa maravilhosa, nós temos que ter o direito, a Constituição já nos permite isso, né? Mas todo país livre. Mas veja bem, você tem o direito de, em não querendo, em não achando que é o melhor, em não achando que é o momento, não responder a tudo que você é questionado. É um direito seu, exerça esse direito, até por uma questão de prudência, de sabedoria, porque quando você pode ouvir e colocar em oração diante de Deus, avaliar segundo as Escrituras Sagradas, com certeza a sua resposta, a sua postura, o seu agir e o seu reagir serão fundamentados, alicerçados no Evangelho, na Palavra de Deus. E aí você viverá uma vida santa, inculpável e livre de toda acusação. Lembre-se, Ele nos liberta e nos liberta para vivermos uma vida abundante. E nunca, jamais se esqueça, o melhor de Deus sempre está por vir. Se tudo nesta terra ainda não for favorável como nós desejamos, como nós queremos, ainda assim o melhor de Deus está por vir, porque nada é melhor do que estar a eternidade com Ele, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Por isso que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove sobre você a graça dEle, o amor dEle, a paz dEle, a esperança que vem dEle, e que em todo o tempo você esteja firmado, alicerçado na palavra de Deus, em fé, vivendo para a glória dEle.